Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração os fiéis membros desse canal, mas se está vendo pela primeira vez, dê essa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises ou vlogs próximos, ok? Primeiramente, devo me desculpar aí se caso alguém estiver vendo esse vídeo, pela minha voz que talvez seja um pouquinho rouca, função aí do berro que eu dei no último momento desta partida, em que o Mirassol venceu o Santos pelo placar de 3-2 pelo Campeonato Paulista. Num lance aí que não aconteceu, que eu esperava que algum jogador do Santos tivesse aí a malandragem de pelo menos cruzar essa bola na pequena área adversária para pelo menos, né, tentar um gol de empate no finzinho, os milésimos de segundo antes do juiz lá na iminência de encerrar a partida. Mas por falta de malícia dos jogadores acabei, digamos, me irritando, fazendo acho que toda a vizinhança inteira escutar o que eu tinha que falar a respeito do que foi esse jogo. Mas vamos à crônica. Esperava até o Carille dar uma coletiva de imprensa, estava esperando, inclusive, fazer esse vídeo após a coletiva de imprensa do Carille, mas parece que não aconteceu, ou o site oficial do clube, ou a página oficial do clube não liberou, então vai assim mesmo. O Carille optou aí pelo 4-4-2, formação que já foi testada na partida diante do Ituano, pelo menos no segundo tempo. Começou com essa formação, porém com algumas alterações na qual ele experimentou o Felipe Jonathan ao lado de Vinícius Balieiro e o distinto Léo Batistão fazendo companhia com o Marcos Leonardo no ataque. Talvez essa foi a grande tragédia da partida e grande parte da torcida, e com razão, acho que não só a grande parte, acho que a totalidade já concluiu que esse senhor Léo Batistão não tem a menor condição de vestir a camisa do Santos. Isso se concluiu novamente nessa partida. E um atenuante bem grave, que um custo alto, altíssimo até pela qualidade técnica, ou a falta dela. 400 mil reais por um jogador desse que veio de uma segunda divisão da China, que a diretoria vendeu como uma esperança de ataque no Santos. O senhor, distinto membro do comitê gestor que idealizou a contratação dele, acho que tem que pagar do próprio bolso esse salário do Léo Batistão a partir de agora, ou pelo menos rescindir o contrato dele para ontem, assim como fizeram com alguns jogadores na qual, né, a diretoria não teve interesse de contar com quadros que podiam ter mais benefícios do que esse Léo Batistão. Citei alguns exemplos aqui. O caso mais recente agora que está tendo em relação ao Daniel Guedes, tenho a minha opinião, vocês podem criticar, mas tem jogadores que a diretoria fez muita questão de se livrar e que não está tendo esse mesmo critério com o seu Léo Batistão. Depois desse jogo, acho que deveriam fazer algum acordo amigável, como fez com o Sabino, como literalmente está fazendo, seja de forma indireta, com o Daniel Guedes. Não dá para ficar mais, contar com esse rapaz dentro do Santos. Faz alguma coisa, empresta com ele para outro clube, porque hoje não dá. Ele destoou completamente de uma equipe que já tem problemas ainda, de falta de criação, uma marcação ainda dispersa, muita distância do adversário, e o qual o Mirassol se aproveitou. Ele se aproveitou no lance duvidoso, questionável até. O primeiro gol deles se iniciou numa falta que houve de ataque no Marcos Leonardo, e aí vai o fator psicológico dos jogadores, que eu acho que não assimilaram muito bem esse problema, esse fator, que no contra-ataque deles, na qual houve falha de marcação, no nosso meio, na pessoa do seu Felipe Jonathan, no Lucas Pires e no Kaique, que perderam na marcação individual, que ocasionou o primeiro gol deles. Sem dar caça às bruxas, tirando a exceção do Léo Batistão, acho que o time como um todo sentiu esse lapso de arbitragem, que a gente já vai comentar aqui, pode ser reflexo também da leniência da nossa diretoria, que não anda muito sendo presente de representatividade na federação e está pagando caro por isso, fazendo os jogadores pagarem por isso também. Então, mas o fator psicológico, eu acho que precisa ser trabalhado diante dessa adversidade, que os jogadores reclamaram muito, até certo modo com razão, mas a falha também não se justifica, né? A falha de reposição que ocorreu no primeiro gol deles e que se repetiu no segundo gol, no lance de longa distância, né? Uma marcação à distância novamente, que o Carille, como tu disse, pelo menos na partida diante do Ituano, reclamou muito para a zaga se aproximar, pelo menos a marcação ficar um pouco próxima e não se
confirmou no segundo gol também, um chute que o Morrinho atrapalhou o João Paulo, os 2-0, e aí quase que virou uma bola de neve. A equipe, digamos, comprometida no fator da cabeça, tentando fazer uma saída de bola com o pé, o Felipe Jonathan faz o favor de entregar a bola no meio de uma equipe que tem uma proposta de jogo definida. O que me admira muito nesse time do Mirassol não é o fato de jogarem nos contra-ataques ou pelo menos nas jogadas encerradas de bola aérea, que o Santos ainda não tem, mas sim como eles conseguem jogar sem a bola. E é por isso que eles são hoje uma das sensações desse torneio. Eles fazem a marcação alta, uma marcação-pressão, e 2 jogadores até em cima do jogo, como aconteceu no lance do Lucas Pires. E a gente foi algo fácil no terceiro gol, quando a gente perdeu a bola, errou na saída, na pessoa do Felipe Jonathan, e eles não titubeiam na hora de finalizar. Eles, quando tem oportunidade, eles fizeram o terceiro gol, quando dá, antes do tempo da marcação nossa. Isso que chama atenção, a equipe do Eduardo Batista, que tem uma proposta de jogo, um esquema de jogo tático definido e muito eficiente, pelo menos no que se referiu ao primeiro tempo. Algo que nós ainda procuramos fazer, seja na formação de posição de jogadores, ou seja, por exemplo, no esquema propriamente tático, que a gente ainda pensa em armar jogadas, especialmente nas pontas, coisa que no meio a gente não existe ainda uma criação no meio, de penetrar no meio, uma armação de jogadas, e que a gente já falei aqui no vídeo passado, não vemos isso, não se verá isso no Ricardo Goulart, e pode ser qualquer outro jogador aí dentro desse time, que o Santos não tem esse cara, e não é o Ricardo Goulart. Ao contrário do que a diretoria, mais uma vez, assim como aconteceu com o Batistão, vendeu, né, a imagem de um cara do camisa 10. Mas a parte disso, o Carille depois mexeu seus pauzinhos, viu que não tinha condição, o Batistão tirou para colocar Lucas Braga, tirou Vinícius Balieiro e Felipe Jonathan para colocar respectivamente Camacho e Sandri. Foi aí que a equipe, especialmente com o Sandri, a equipe deu uma melhora de produção, porque no lançamento de bola de ligação direta para a investida do Madison, fazer o primeiro gol, para diminuir a vantagem deles. Depois, no lance do próprio Madison de lateral, na sobra o Marcos Guilherme deu números finais ao jogo, que poderíamos aí, na fase do abafa, na empolgação, poderíamos ter empatado a partida. Fosse alguns lances desperdiçados, por exemplo, naquele do Marcos Leonardo de cabeça, logo nos minutos finais da partida, que poderia ter sobrado para o Madison, no cruzamento que veio da esquerda. Que, aliás, continuamos dependendo de lances do lado esquerdo. A maioria dos lances que o Santos faz da criação é justamente procurando o lado, seja do Marcos Guilherme ou do Lucas Braga. Aí fica muito mais raro. É uma equipe que tem muita, digamos, falta de criação e acaba sempre insistindo num lado do campo, acaba sendo, lógico, proporcionando uma leitura óbvia da equipe adversária, que o Eduardo Batista depois colocou nas mexidas dele, reforçou justamente a marcação do lado direito do campo, na qual o Santos priorizava, as jogadas do lado esquerdo. Mas assim, mesmo assim o Santos martelava a maioria das vezes, colocando sempre do lado direito. Quando o Ângelo saiu, a empreitada do Thailson talvez podia ser uma alternativa, porém os jogadores preferiram sempre aquele lado. E a gente está com essa deficiência ainda no meio do campo. O Sandri deu um dinamismo maior, deu uma aproximação maior na transição do meio para o ataque, que não existia na pessoa especialmente do Felipe Jonathan, mas ainda falta esse meio de ligação. O Camacho, por exemplo, deu também mais segurança, mas é difícil até de se falar diante de uma equipe que já estava com o resultado já em 3-0, depois mesmo com os 3-2, já com o resultado já feito e empenhado apenas em jogar nos contra-ataques. Tudo bem, foi até nos 90 minutos, foi assim. Se você vê o Mirassol jogando, foi exatamente isso. Porém, com o resultado ganho, com a equipe propondo o jogo, tendo que realmente fazer mais criações no meio, isso não aconteceu. A maioria das jogadas foi justamente pelo lado esquerdo, e é isso que peca um pouco nesse tipo de Santos. A falta de criação. E mais uma vez pagamos por isso, diante de uma derrota na qual podíamos até
né, durante a combinação de resultados, podíamos até já estar classificados para a próxima fase, mas vamos aí depender aí de outros jogos. Próximo jogo diante agora, um clássico Sansão, com ingressos já esgotados, ainda bem, mas que a torcida vai ficar pegando no pé, especialmente do Fábio Carille e de alguns jogadores. Eu, sinceramente falando, já pedi na cabeça do Carille. Porém, ainda sou relutante com isso, porque, embora ele tente fazer a escalação, muita gente vai dizer que foi infeliz, especialmente quando escalou o Léo Batistão, a diretoria ainda não ajuda ainda nos reforços. É muito difícil você criar uma condição na saída de treinador, sendo que a diretoria não cria condições também de buscar reforços a contento. Nosso elenco ainda é limitado, nosso elenco ainda falta jogadores de armação, e se você trocar treinador agora é como você andar em círculos perto de um redemoinho. Pode até virar uma bola de neve e de repente algum profissional irá substituí-lo. Então ainda sou relutante nesse ponto, porque o nosso elenco também não ajuda. E o esquema tático por si só é um produto que o Carille tenta, né, fazer, mexer, ou tentar aprimorar o esquema de jogo diante pelo que tem. Hoje ele podia ter entrado já com o Sandro, mas experimentou o Felipe Jonathan, que totalmente destoou de novo. O jogo experimentou, mas não funcionou. E durante o segundo tempo foi uma outra partida, com uma equipe do Santos procurando com raiva, uma equipe mais dinâmica, porém ainda limitada, justamente se concentrando justo apenas jogar no lado, procurando intenções de apenas de um lado. Mas é difícil. Agora, cravar uma demissão do Carille agora, eu acho que ainda não é hora para isso, sendo que o nosso time ainda tem limitações. Então, não adianta trocar de técnico, sendo que nosso time ainda não tem, digamos, não vou dizer o DNA ofensivo, porém, ainda falta material humano. Então, se não tiver material humano, nem Guardiola vai dar jeito. João Paulo não teve culpa nenhuma dos 3 gols. O Matson, que podia ter sido mais acionado no primeiro tempo, no segundo foi um dos fatores que acabou dando um ambiente menos pior do que foi esse jogo, que participou ativamente dos 2 gols. O Kaique falhou mais uma vez no primeiro gol, na falha individual de marcação mano a mano. Porém, no segundo tempo até recuperou um pouco, mas na média ainda ele precisa de uma sombra na posição. Então, Kaique eu não cabe ainda como titular. Eduardo Baumann, embora a gente tenha dito, eu não traria ele, mas ele está sendo um dos caras mais, digamos, razoáveis dentro desse elenco, né? Dentro da posição dele. Bom, Lucas Pires falhou no primeiro tempo, na marcação à distância, ele podia ter encurtado a marcação. Prova que ele tem um potencial, mas também tem suas deficiências também. Mas ele, comparado com o Felipe Jonathan hoje, é o melhor que temos na lateral esquerda. Vinícius Balieiro, ele até de certo modo, eu acho que ele foi um pouquinho prejudicado num lance que não merecia ter tomado um cartão. Então, mas falta talvez do lado dele alguém, né, com mais apoio, com mais cacuete no meio, que não é o Felipe Jonathan. Acho que um dos piores na partida hoje nesse primeiro tempo. Bem, e o que mais que eu posso estar me esquecendo aqui? Léo Batistão, nota 0, não vou falar nada. Marcos Leonardo, até uma crítica que eu vou fazer ele, que às vezes ele cai demais, ele procura a falta demais, embora com a exceção daquele lance da falta que realmente foi, ele foi calçado no lance que antecedeu o primeiro gol do Mirassol, mas ele precisa trabalhar um pouco isso também. O Ângelo, que até se esforçou também, eu falo muito do lado esquerdo, embora no lado direito ele até procurou um jogo a partida, mas ainda falta um pouco aquele lance, aquele tino da última bola de assistência que ainda falta para ele. Isso é por isso que o Carille tirou para colocar o Thailson. Bom, o que mais? Sandri, acho que melhorou completamente, deu outra cara para esse time no segundo tempo. O Camacho também ao lado do Sandro, mas eu ainda sou mais relutante com relação ao Camacho. Eu acho que ele pode ter mais potencial de jogar mais para frente, mas não aconteceu isso mesmo ele tendo a oportunidade. Então, eu não cravo também Camacho ainda como titular também.
já como primeiro volante não, mas como segundo talvez. Outros, Lucas Braga, que é a nossa válvula de escape hoje. Com essa tamanha limitação de recursos que nós temos, é o Lucas Braga com o Marcos Guilherme junto com ele, jogando do lado. O Marcos Guilherme, que é o motorzinho do time, procurando o jogo para todo lado, fez o lance, proporcionou aí o segundo gol da partida, que deu números finais do jogo, e também ao lado do Barão hoje, que é um dos que mais se destacam individualmente dentro do Santos. Mas ainda é muito pouco. E nesse clima, a gente espera que na próxima partida diante do São Paulo, um clássico, a gente espera aí um resultado melhor para a torcida que vai lotar do Belmiro, só com ressalvas nessa equipe, mas que a gente tem a cabeça para agora pensar e especialmente ler, né, a característica do adversário, que eu acho que ainda falta nesse time, em especial aí vai sim a minha crítica com relação ao Fábio Carille. Eu acho que falta uma leitura melhor com a equipe adversária, enquanto que as outras equipes têm uma leitura com a nossa. E isso acho que talvez foi um fator diferencial desse jogo também. Minha crítica com o Carille é em relação a isso. Embora, né, diante de todas as condições que a diretoria proporciona, é difícil dizer fora Carille agora. Eu acho que não, a menos que a nossa diretoria já tenha algum nome à vista. Mas se você concorda ou discorda, deixe aí sugestões e críticas na seção de comentários para fortalecer o canal. Comente no canal, beleza? Santos sempre Santos e até a próxima. Valeu!